Muito bem, pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi e uma obra lançada recentemente deve ajudar o produtor rural a ser inovador na hora de colocar à venda o seu produto ou serviço. É o livro Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas. Ele foi escrito por um profissional do agro que atua no setor há quase 2 décadas. É o colega jornalista Rodrigo Capella, ele que é diretor da empresa Ação Estratégia, Comunicação e Marketing do Agronegócio. Ele conversa conosco agora ao vivo, aqui mesmo da capital paulista. Ainda estamos preservando a todos nós, aproveitando a tecnologia da internet para continuar nos comunicando. Assim que tudo isso passar, gente, voltaremos a receber os entrevistados aqui no estúdio do Canal Rural. Rodrigo Capella, muito bom dia, seja bem-vindo ao Giro do Boi, amigo. Mauro, bom dia, obrigado pela oportunidade. É uma honra conversar contigo, conversar com os amigos que te acompanham aí. Esse programa muito premiado e referência no nosso agronegócio. Muito obrigado pela oportunidade, meu amigo. A gente que agradece. Agora, falando em comunicação, se não fosse a internet, a vaca tinha ido para o brejo. Concorda, ô Capella? A boa comunicação hoje, a gente não consegue imaginar mais a gente se comunicar sem o uso da tecnologia, não é mesmo? É verdade, meu amigo, com certeza. Sem a internet, eu acho que a gente estaria no mundo das cavernas, fechados em cavernas. A gente não teria aí troca de experiências contínuas, amplas, a gente não teria um grande aprendizado, né? Outro dia eu conversei com um pecuarista por Facebook, né? E aí ele estava me contando as práticas que ele adota nesse momento de pandemia que a gente está vivenciando. São práticas, com certeza, muito interessantes, que preservam a fazenda, preservam os colaboradores e que mostram, sim, que o agronegócio está preocupado, está engajado nesse momento, está adotando medidas, né? Outro dia, por Skype mesmo, eu conversei com outro produtor rural que estava me pedindo dicas, orientações de como ele poderia conversar melhor pelas redes sociais, de como ele poderia atuar melhor pelas redes sociais. Eu ensino e eu aprendo. Com certeza, sem a internet, a gente estaria, meu amigo, no mundo das cavernas. É verdade, ainda mais nessa época de pandemia, A gente depende mais do que nunca da internet. E hoje eu quero bater um papo principalmente com o pessoal que trabalha com genética. O pecuarista que precisa vender o seu tourinho, vender sua matriz, vender o seu sêmen, o seu embrião, ele precisa fazer um bom marketing daquilo, aproveitar as ferramentas que estão disponíveis para poder atingir um número maior de pessoas e que essa genética que ele trabalha há tantos e tantos anos, muitas vezes até vindas de outras gerações, possa ser inserida em qualquer plantel do Brasil, Agora o Rodrigo Capella, gente, ele é famoso no Brasil inteiro. Ele não tira esse chapéu dele aqui nunca, Parece que nem para dormir ele tira o chapéu. Mas eu gosto muito disso, sabe por quê, Rodrigo? Vou explicar. Porque cria uma identidade na pessoa. E acho que um bom marketing precisa de uma identidade, concorda? Plenamente, meu amigo. Você sabe que eu só tiro o chapéu para tomar banho mesmo, viu? Eu acho, meu amigo, que até minha cabeça é estranha quando eu tiro o chapéu. Mas o curioso é que a história do chapéu surgiu muito por acaso, Eu tava em uma agri-show, caminhando e aquele sol batendo na cabeça, em Ribeirão, exatamente. Eu tenho um programa chamado Via Capella, que eu faço algumas entrevistas que são veiculadas nas redes sociais, tem uma forte repercussão. É um programa em defesa do agronegócio, que valoriza o agronegócio, Mauro. E aí, em determinado momento, eu falei, nossa, o sol tá batendo na minha cabeça muito forte. Eu vou começar a gravar as entrevistas de chapéu mesmo. E aí eu comecei a gravar de chapéu e, por acaso, acabou virando uma identidade, acabou virando uma marca, meu amigo. Bacana, bacana. Eu também, quando saio no campo, fazendo reportagens de campo, eu meto meu carandazão velho de guerra lá e vou embora lá. Vou ver o gado e faço entrevistas de campo, enfim. Mas vamos lá. Olha, antes de a gente falar desse livro aí da comunicação do agro, que o Capella escreveu, antes disso ele escreveu uma outra obra muito interessante, pessoal, que é aliás, ele é autor de um projeto, Claro, isso deve ter um projeto escrito, etc. Chama-se Alertas do Agronegócio, que tem levado demandas do nosso segmento, o agro, pecuária entre elas, ao poder público.
Isso é muito interessante, porque pode ajudar o político a criar projetos de lei que beneficiem a gente, não é mesmo, Rodrigo? Exatamente isso, meu amigo. O Alertas do Agronegócio, ele surgiu com o objetivo de reunir demandas, de reunir reivindicações, de reunir sugestões, né, dos agropecuaristas, das entidades, das cooperativas, das empresas de agronegócio, reunir todas essas solicitações em um documento e levar em reuniões presenciais. Então, eu me encontro com senadores e com deputados e entregam esse documento chamado Alertas do Agronegócio, né? Uhum. E já entreguei para a Mara Gabrilli, já entreguei para o Nelson Barbudo, já entreguei para Alexis Fontaine, já entreguei para diversos deputados e senadores. Isso é muito bom. Entre as reivindicações está a questão da logística, muito que é importante. muito importante, Claro. e aí recai na questão do escoamento, né? Sim. Também a questão da segurança no campo, e isso eu escuto demais dos pecuaristas, escuto demais, quase em todo evento que eu vou, Capela, a segurança no campo. Então esse é um tema que a gente aborda muito no Alertas do Agronegócio. E um outro tema é a questão das sementes piratas também, Muito que é bom. Importantíssimo. Me permita um parêntese, Capela. Não sei, semana passada, há uns dias atrás, eu entrevistei o Pierre Patriat, ele que é o presidente da Unipasto, que é uma associação que envolve mais de 30 sementeiras do Brasil. Ele é sediado lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. E eu tratei justamente, e isso representa 60% do mercado de sementes de pastagens no Brasil. E ele me falou que o trem é feio, essa questão da pirataria de sementes de pastagens aqui no nosso país, não é mesmo? Exatamente, bem observado, meu amigo. E é muito complicado. Você sabe que tem muito pecuarista que fala, Capela, eu não consigo reconhecer se uma semente é pirata ou não. Eu te confesso também, Mauro, eu também não sei reconhecer o tamanho do que é feito para se parecer aí uma semente real, né? É muito complicado. E isso, a questão da semente pirata, ela incide, por exemplo, na questão da saúde pública, né? Se a gente tem uma semente pirata para pastagem, por exemplo, a gente vai ter um plantel que vai adquirir um alimento fruto de uma semente pirata e depois a gente vai ter a comercialização da carne que foi desenvolvida com base em alguns produtos, claro, mas também com base na germinação aí dessa semente pirata. Então, é um negócio muito complicado, né? E o próprio Pierre, o presidente da Unipasto, disse que isso é crime, tá bom, pessoal? É caso de polícia. Se você identificar sementeiras piratas aí, vendendo gato por lebre, denuncie na polícia. Isso é caso de polícia, viu? Que pode causar um estrago enorme no seu patrimônio, que é a sua propriedade, que é o seu bem, que você lutou anos e anos para conquistar aquilo ali. É crime. Falsidade, é um crime previsto lá no Código Penal, é só denunciar se você descobrir algum trem desse aí. Bom, vamos falar do seu livro, Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas. Ele é dividido em duas partes, né? Preparação e ação. Explica pra gente, começando por preparação, ô Capela. Boa, meu amigo. E aproveitar para avisar que a gente está lançando o livro aqui no teu programa, meu amigo. Privilégio. É a primeira vez que eu falo sobre o livro Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas. É o meu segundo livro. É um grande prazer e uma satisfação falar sobre ele. Na parte da preparação, a gente trata muito sobre dicas básicas. A gente fala sobre lucro e a gente também dá alguma pincelada sobre marketing também, que esses conceitos são aprofundados na parte da ação. Na parte da ação a gente fala sobre marketing digital, a gente fala sobre vendas, a gente fala sobre o digital no agronegócio, a gente fala sobre exportação, a gente dá uma pincelada sobre tributos também, sobre sucessão familiar, entre diversos outros pontos.
É um livro que ele tem cerca de 90 páginas, que ele pode ser, que o livro ele tem download gratuito, né? Ele está hospedado no site Marketing no Agronegócio, é só entrar, fazer o download gratuito do livro, e ele, como você comentou muito bem, ele é dividido em duas partes, com muitas dicas, com muitas orientações para o amigo produtor. Na parte de preparação, falar sobre adotação de protocolos, estimulação de feedback, incentivo à transparência, crie uma comissão na sua fazenda, foque no gerenciamento de crise, dicas básicas nessa preparação. Agora, duas me chamaram bastante a atenção, a profissionalização do pessoal com cursos e treinamentos e também acreditar no mercado futuro. O que você quer dizer com essas duas coisas? Profissionalização é claro, né? Se você for amador, você está fora. Então não vem com essa... antigamente tem aquela frase, né? Falar assim, não sei se você se lembra dessa frase, Capela. Se você não estudar, você vai para a roça. Lembra? Agora é o contrário. Se você não estudar, você não vai para a roça. Se você não for profissional, você não vai lá. Porque a única coisa que está segurando a bronca hoje do mundo é o quê? O campo, o agronegócio, a produção de alimento. Agora, treinamento é imprescindível, capacitação, né, Capela? Com certeza. E aqui vai uma dica pro amigo e para a amiga que está acompanhando a gente. Muitas empresas do agronegócio oferecem cursos e treinamentos gratuitos, né? Então, com certeza é importante você entrar em contato com as empresas de agronegócio e sugerir aí a grade. Quais cursos virtuais vocês têm? Quais treinamentos virtuais vocês têm? Para esse momento que a gente está vivenciando é muito importante, porque muitas empresas oferecem cursos, mas infelizmente poucos produtores sabem disso. Então a profissionalização, meu amigo, recai muito nesse sentido, de você adquirir conhecimento, de você adquirir embasamento para você colocar em prática, né? E com relação ao mercado futuro, né, a gente coloca no livro como uma alternativa para os amigos produtores pensarem se, por exemplo, com relação ao boi gordo, vale a pena atrelar um preço futuro, se vale a pena você estipular o preço agora para comercializar depois. E dependendo do fluxo que a gente tem, isso ajuda o produtor a controlar uma melhor receita, isso ajuda, com certeza, ele ter uma melhor gestão. Quando no livro a gente fala sobre dicas básicas, a gente fala muito do produtor transformar a propriedade dele em uma empresa, ele ter uma melhor gestão, ele planilhar todas as atividades e ele colocar prazo de execução e ele colocar funções muito bem detalhadas. Isso é importantíssimo, não somente para o agora, mas quando ele trilhar um processo de sucessão familiar, né? Lembrando que no processo de sucessão familiar, as gerações elas se unem aí em prol do campo. A gente aproveita a experiência dos antigos produtores, mas também a gente aproveita aí os conhecimentos adquiridos aí pelas novas gerações. Combinando tudo isso aí, a gente pode aí com certeza caminhar para uma pecuária 4.0, para uma nutrição de precisão. É verdade, verdade. Dois tópicos que você tocou nesse assunto agora, começando agora por sucessão familiar, a gente debate isso vira e mexe no Brasil. Para quem não sabe, nos Estados Unidos existe até uma associação de filhos de fazendeiros que esse tema, sucessão familiar, começa a ser discutido com crianças de 5 anos de idade, a partir dos 5 anos de idade. Olha só que coisa interessante, aqui no Brasil já mostramos isso com grandes especialistas. Você fazendo uma sucessão em vida, você consegue economizar até 20% do pagamento obrigatório de tributos, de impostos, do que numa possível perda de um patriarca, de uma matriarca, porque aí vai valor venal do espólio, etc. É muito interessante isso. E um outro assunto que você lembrou agora, ô Capela, foi a questão da profissionalização do nosso setor rural. Eu me lembrei do Senar. O imposto que você, produtor, paga, o ITR, ele vem de graça, por exemplo, através de cursos do Senar, que são ministrados gratuitamente em todo o Brasil, para pionada, capacitação no campo. Então aproveite. Boa. Corra atrás do Senar, cobre o seu sindicato rural, a sua federação de agricultura e fala, eu quero curso para minha pionada aqui, você tem direito de usar os cursos do Senar através do imposto que você paga. Bom,
Para encerrar aqui, na segunda parte do livro, você fala sobre ação, né? E ele é dividido em várias áreas, como você mencionou agora há pouco, né? Marketing, agro, digital, inovar sem perder dinheiro, impacto do produtor, exportação, o mercado externo, defesa de causas, marketing. Nessa parte da ação também são dicas, o passo a passo para esse produtor, ele se dá bem, né, na hora de vender o seu produto ou serviço, né, Capela? Exatamente. Na parte da ação, a gente resgata alguns conceitos da preparação e a gente dá mais algumas dicas, dá mais algumas observações, dá mais algumas informações, né? Por exemplo, dois conceitos que norteiam muito bem o livro e que são atuais são os conceitos da nutrição de precisão, e aí a gente fala de processo e de tecnologia, e também a questão da pecuária 4.0, que aí a gente fala de tecnologia, conectividade, sustentabilidade e de saúde pública, né? Então, se a gente for ver, meu amigo, a questão da tecnologia é cada vez mais preciso e necessário para o campo. Então, na parte da preparação, a gente aborda demais a questão da tecnologia. E em um dos pontos, a gente fala para o produtor, para o pecuarista, para ele fazer uma lista dos principais problemas que ele tem na propriedade, para ele numerar de 1 a 5 os problemas e para ele começar a solucionar o problema que tem maior urgência, né? E para ele buscar a solução para esse problema. Porque eu escuto muito dos pecuaristas, meu amigo, Capela, eu tô cheio de problemas e eu quero usar todas as tecnologias possíveis para combater esse problema. Eu não acho que é por aí. É você fazer uma lista e você escolher a melhor solução para aquele problema. Porque a gente sabe, meu amigo, que a propriedade ela funciona como uma engrenagem. Se todas as peças estão muito bem conectadas, a gente tem uma produção aí de alta qualidade, né? E aí pensando na questão da carne, por exemplo, é a qualidade da carne, nós temos uma alta produção de qualidade, uma produtividade melhor, uma ampla rentabilidade para o pecuarista. E tudo isso precisa agir dentro de um contexto. Se você vai solucionando os problemas, e muitos são solucionados através de tecnologia, acaba contribuindo para esse cenário. Maravilha. Recapitulando, o livro Como Inovar no Agronegócio para Alavancar as Vendas está disponível para download gratuitamente no seu site. É isso, né, Capela? Exatamente, meu amigo Mauro. O site é www.marketingnoagronegócio.com.br. Entrou no site, já vai aparecer lá para você fazer o download gratuito do livro. Maravilha. Se você precisar de alguma coisa aí sobre comunicação no agro, entre em contato, coloca o e-mail, por gentileza, do Capela aí, vai bombar a caixa de entrada dele. Capela com 2 L's, @açãoestratégica.com.br. Vai lá, bate um papo, caboclo bom, levanta a mesma bandeira que a nossa aqui no Giro do Boi, aqui no canal Rural, que é de ajudar a cadeia produtiva do agro brasileiro e mundial, consequentemente, como um todo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, Capela. Se que acabar essa pandemia aí, definitivamente, a poeira baixar e esse vírus vazar, aí você dá um pulinho aqui no canal Rural, a gente toma um cafezinho, bate um papo ao vivo aqui no programa. Tá bom, amigão? Vai ser uma grande satisfação, meu amigo. Muito obrigado pela oportunidade aí. Sucesso sempre aí. E mais uma vez, parabéns aí pelo seu excelente programa, que é referência no nosso agro. Um abraço, amigão. Até a próxima.